Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está junto aqui nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo bem curto, breve, para conversar um pouco sobre o conto de Machado de Assis, A Cartomante. É um conto que está previsto, né, na lista de obras do País 2, extremamente simples, um conto envolvente, curto, a narrativa curta, né, com um conflito temático central, assim como é característica do conto, e na linguagem, né, sob a escrita de Machado de Assis, adquire um papel ainda mais, o conto adquire um teor ainda mais envolvente. Dito isso, o que a gente precisa saber? Foi escrito no século XIX, esse conto ele apresenta uma narrativa envolvendo três personagens em específico: Rita, Vilela e Camilo. Rita é a esposa de Vilela, né? Vilela é um jurista, uma espécie de magistrado, e Camilo é um servidor público que é amigo de Vilela desde a infância. A temática da cartomante, aqui a gente não vai talvez desenrolar os elementos do enredo com muita minúcia, porque efetivamente é uma leitura que você faz de maneira breve, mas nós vamos nos aprofundar em alguns eixos para você poder fazer um estudo mais direcionado para o País. A primeira questão na verdade, a segunda questão, além dos personagens, é que o conto A Cartomante de Machado de Assis, ele apresenta uma temática que envolve o casamento, né, e consequentemente as relações de fidelidade e infidelidade, dentro de uma perspectiva do Brasil organizado e tendo como conjuntura o século XIX, né? Período no qual a escrita do Machado de Assis se desenrola, né? Nessa fase mais madura, né? Na segunda fase de Machado de Assis, e tendo então uma visão de certa forma patriarcal, né? Uma sociedade patriarcal em que o homem é tido como provedor e essas questões de relações familiares e conjugais estão todas tangenciadas por essa relação em que o marido provedor e homem da casa rege toda a relação. Esse é o cenário, o pano de fundo em que a história vai se desenrolar. Como são três personagens, né, o amigo, o marido e a esposa, a gente vê imediatamente a questão de um triângulo, né, e aí já estou falando do enredo. Um triângulo amoroso que poderia ser uma relação, digamos, de um relacionamento de amigos, né, mas eu digo na questão dos três envolvidos ao mesmo tempo, mas que vai concorrer, que vai ser construído ao longo da narrativa de uma forma que vai deixar aquele leitor em dúvida se a forma como eles se envolvem, né, como os personagens se envolvem, vai descambar em algo benéfico, algo bom, ou algo tranquilo para os três, ou vai terminar com um final trágico, né? Claro que aqui a gente vai conduzir a história para uma narrativa em que o Vilela, esposo da Rita, não vai perceber inicialmente o envolvimento entre Rita e Camila, né? Em Camilo, perdão, que é o seu melhor amigo. Então a esposa e o melhor amigo acabam tendo um caso, né? E aí, durante a narrativa, alguns bilhetes são trocados entre eles, e aí, em um determinado momento, alguém os começa a ameaçar de revelar o segredo por aquilo que vê, né? Por aquilo que sabe da história de ambos. Então isso vai dando uma celeridade, ao mesmo tempo um suspense para a narrativa. Preciso dizer também que quando a gente fala de Machado de Assis, a gente não tem apenas um clímax, né? Um momento de tensão alta, mas ele consegue de uma maneira muito genial colocar durante a narrativa vários momentos em que o clímax, né, parece que tem mais de um clímax, na verdade, em que o teor da história adquire um ar muito envolvente, né, por assim dizer. Dentro da narrativa da Cartomante, a gente vai perceber aquilo que a gente já conversou nas aulas, né, algumas tendências e algumas correntes de pensamento que ficam ali justificadas. Posso dizer do determinismo, do positivismo, da teoria da evolução, né? Será que realmente o que mais se adapta é aquele que
o que mais evolui, o que consegue evoluir e permanecer vivo, é aquele que evolui, que se adapta de fato, ou é aquilo mesmo que a gente já falava dele, né? Acaba sobrevivendo aquele que é mais forte. Além de das marcas do socialismo presentes na conjuntura em que a narrativa traz, né? Aquilo que é comum, que é melhor para todos, em tese, né? E também a psicanálise de Freud, que pela análise psicológica que a narrativa do conto propõe, nós podemos perceber também, né, a corrente de pensamento, né, evidenciada por Freud, né, a psicanálise. Nesse sentido, o que eu posso perceber e o que eu posso esperar da cartomante? E aí, fazendo uma análise, talvez buscando encontrar dentro da narrativa dele características que o Paz 2 possa emanar, né, da minha leitura. Primeiro, a obra começa assim, até trouxe aqui o conto. Ele fala bem assim: Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Esse trecho é de Hamlet, autor, personagem de Shakespeare, e a gente percebe então aquilo que a gente falou já na aula, né? A influência da literatura, mas a presença da literatura de Shakespeare dentro da narrativa do Machado de Assis, né? Então percebo aí já uma intertextualidade com esse poeta inglês. Dentro da narrativa, além dessa questão da intertextualidade, que é sutil, não é uma coisa tão evidente, tanto que às vezes a gente lê, pensa que é apenas uma citação, mas eventualmente a gente vai perceber que nas obras do Machado há essas relações intertextuais. A pura perspectiva do ter e do ser, né, e ali evidenciada nas relações sociais / profissionais, que a gente tem o Camilo, servidor público, e o Vilela, né, um magistrado de uma postura de um gabarito maior, por assim dizer. Vemos também a forma como o personagem Camilo, né, além dessa questão da hierarquia nas profissões, o ter no lugar do ser, a essência do indivíduo em detrimento do que ele possui ou que ele precisa aparentar ter, né, para poder ser aceito. A gente tem também a questão de uma narrativa meio que pessimista, sobretudo quando a gente percebe dentro da narrativa como que o Camilo recebe a notícia, o pedido de ir à casa de Vilela para ter um papo com ele, né, e ali aquela visão negativa de como deve ser, e aí quem leu o conto sabe que esse ponto é muito forte, né? Ali a narrativa ela pega um fogo ali, quando o Camilo começa a evidenciar os pensamentos e os sentimentos que ele começa a ter, mas tudo começa a partir do que ele pensa, né? Propriamente ilustrado pela narrativa do Machado de Assis, uma narrativa psicológica que faz com que o personagem evidencie a relação com o mundo a partir daquilo que ele pensa, né? Então ele pensa e sente e depois ele vai tendo atitudes com base nessa verdade, nesse mundo psicológico e interior. A ironia do Machado de Assis também é uma característica que fica extremamente latente na obra, sobretudo quando ele fica muito evidente quando ele fala da Rita, né? Que ela fala bem assim, a Rita em tese é tonta, né? Tida como uma tonta, uma mulher não tão inteligente assim, e aí ele fala bem assim, por que tonta se tão bonita? E se é bonita, por que tonta, né? É uma ironia que Machado de Assis vai utilizando para construir a personagem. E aí, dito isso, falando na constituição dos personagens, Machado de Assis, quando ilustra o homem, ele sempre utiliza personagens superficiais, materialistas, preocupados com as aparências. Já as mulheres são fúteis, né, interesseiras, belas e tudo, mas sempre com essa característica interesseira, né? Muito apegada à futilidade, né? E aí eu poderia dizer de Rita, claro, da cartomante, mas faria um paralelo também com a questão da aparência, né? Da roupa que eu preciso vestir para aparecer de uma determinada forma, como é o caso
da Dona Evarista, né, esposa do Simão Bacamarte, da obra do conto alienista. Nesse sentido, além de tudo isso que a gente falou até aqui, quando a narrativa vai se desenrolando, você fica, ela parece uma obra romântica, né, pela questão da abordagem, da questão do amor, mas do jeito que ela vai se desenrolando, você fica o tempo inteiro no suspense. Será que ela vai terminar bem ou será que ela vai terminar mal? O leitor, ele fica inclinado a ficar em dúvida o tempo todo, próprio de uma literatura realista, sobretudo sob a escrita de Machado de Assis, né? Esse interesse, esse elemento de prender a atenção do leitor e conduzir ele para o final da narrativa. Além da própria metalinguagem, né? Que o Machado ele cria com o leitor. Ele vai dialogando, fazendo o leitor entrar dentro da narrativa e pensar junto com ele, né? Ele vai dialogando com aquele leitor para que ele entenda efetivamente o mundo daquele personagem, né? Ou o contexto em que aqueles personagens sobrevivem ali. Nesse sentido, eu acho que vale a pena também mencionar que, como Machado de Assis faz uma intertextualidade com Hamlet, no final Hamlet mata por vingança. E aí a gente fica naquela, né? Quem consegue perceber essa intertextualidade? Será que no final da obra a Rita e o Camilo terminam bem, terminam mal? Será que a gente vai ver a mesma construção de Hamlet? Enfim, Machado de Assis, ele não coloca isso de maneira aleatória, mas essa intertextualidade ela é intencional. Tem um trecho também que evidencia a escrita de Machado de Assis nessa ironia fina, bem construída, em que ele fala bem assim: uniram-se os três. Ou seja, quando ele fala do triângulo amoroso, ele coloca assim, ele já dá a entender que ali talvez não fique apenas na questão de amigos, né, de um casal de amigo, de um esposo e uma esposa que tem um amigo em comum, né? Quando se fala uniram-se os três, talvez algo ali se desperte, né? Seja despertado, melhor dizendo. A cartomante ela não recebe um nome específico, por quê? Porque é uma figura tipificada, né, generalizada. Quando Machado de Assis não nomina e não cria, não desenvolve a cartomante como um personagem, não diria central, mas um personagem específico, mas ao contrário, ele cria uma imagem, uma figura de um personagem que é importante para a narrativa, mas ao mesmo tempo não é direcionada a um determinado perfil. Ela é um pouco mais ampla, né, geral. Isso nos faz pensar sobre duas perspectivas. Pode ser que ele nos faça pensar nesse perfil do século XIX, né? De outros personagens que sobrevivem ali socialmente, né? Que convivem numa sociedade, numa conjuntura, né? Então, o perfil da cartomante pode ser também o perfil de outros personagens ou até outras pessoas, ao mesmo tempo em que ele evidencia muito mais o comportamento, né? Porque se a cartomante fosse de fato uma pessoa que tem um trabalho, uma postura, um trabalho que realmente é verdadeiro, como ela diz, ela talvez tivesse previsto aquilo que ia acontecer e não narrasse aquilo que narrou, né? É isso. O eixo parece amoroso, mas na verdade a gente percebe muito mais uma questão de suspense versus realidade versus amor, mas que no final da obra nos traz um final, eu diria, inusitado, né? Inusitado, por assim dizer. Penso que quando a obra foi construída, eu vi isso hoje num vídeo de um outro colega, que falava bem assim, que trazia um apontamento, né, um paralelo interessante de que quando a obra foi construída, ela retrata o Código Penal de 1830, e o adultério, à época, era um crime. Então, quando eu olho a postura do Vilela, que vai lá e mata, ou não mata, né, o amigo e a esposa. A esposa a gente sabe que ele mata, mas e o amigo? E aí a gente pensa, será que aquilo foi o quê? Foi um crime grave que ele cometeu, um crime bárbaro? Foi uma legítima defesa da honra? Ali a gente fala, talvez possa fazer um paralelo com feminicídio, né? E aí utilizar, porque a gente viu aí que em alguns vestibulares se cobrou a questão da violência contra a mulher, então a própria Maria da Penha, então pode ser que algumas temáticas sejam aproveitadas em razão do eixo de condução dessa narrativa da
cartomante dentro de uma sociedade patriarcal. Dito isso, pessoal, indico a leitura da obra. Quem não leu, leia. Tenho certeza que vai gostar. E aí a gente volta a fazer outras viagens interessantes na aula, tá bom? Desejo que vocês tenham momentos muito prazerosos com ela. Fiquem com Deus, uma boa noite e a gente se vê depois.